Minha querida aluna, meu caro aluno, vamos continuar o nosso curso de Direito Civil e vamos falar de ato ilícito agora. É engraçado nessa expressão ato ilícito, antes de a gente chegar aqui no artigo 86. Principalmente para quem nunca viu Direito Civil, ou tá vendo, ou viu, mas Direito Civil não é a praia. Quando você fala em ato ilícito, passa sempre a cabeça da gente que é um ato ilegal. E ato ilícito não tem nada a ver por ser um ato ilegal. Longe de ser ato ilegal. O ato ilícito é aquele que causa um dano a alguém. Então, quando você pensar em ato ilícito, você vai pensar, o que você tem que ter em mente é que alguém causou um dano ao outro e terá que o quê? Que ressarcir esse dano. Então, você causou um dano a uma outra pessoa e você terá que ressarcir esse dano causado. E a ideia que você tem aqui, no artigo 186, que diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vamos devagarzinho? Então, primeiro, para que haja ato ilícito, tem que haver ação ou omissão. Repara que o texto fala aquele que por ação ou omissão. Então, o primeiro momento do ato ilícito é a existência da ação ou da omissão, tá bom? Ou o ato é comissivo ou o ato é omissivo. Eu posso ter ato ilícito por omissão. Aí ele vem dizer assim, de maneira voluntária. É claro que todo o direito penal caminha num conceito de dolo. O direito penal trabalha a teoria de dolo com uma série de teorias a respeito daquilo. Aqui na nossa matéria é mais simples. Até porque a diferença de dolo para culpa no direito civil é de pouquíssima importância. Então, quando ele usa a palavra voluntária aqui no texto, ele está se referindo ao dolo. Ao usar a palavra voluntária no texto, ele vai estar se referindo ao dolo. Mas não é só por dolo. Pode ser por negligência, imprudência ou mesmo a imperícia, a culpa. Então, para que haja ato ilícito, tem que haver ação ou omissão, tem que haver o dolo ou a culpa e tem que haver o quê? O nexo causal. E o que vem a ser o nexo causal? O nexo causal é justamente essa relação entre a ação, a omissão e o dolo ou a culpa. Ou seja, é preciso que essa ação, omissão dolosa ou culposa tenha causado dano. Então, é uma relação causa e efeito nexo causal. Em virtude daquela ação ou daquela omissão, houve o dano. A razão daquela omissão, a razão do dano foi aquela omissão ou aquela ação. Eu não posso falar em ato ilícito sem nexo causal. O nexo causal é da essência. Sem essa relação de causalidade não há de se falar. É preciso que haja uma violação de direitos e é preciso que haja um dano. Não há ato ilícito sem dano. O dano pode ser material, que é o dano patrimonial. O dano pode ser moral e pode ser as duas coisas. Ou seja, eu posso ter um dano material e moral, eu posso ter um dano só moral ou só material. Então, quando eu penso no ato ilícito, eu vou pensar nessas 5 coisas. A ação ou omissão, atitude dolosa ou culposa, o nexo causal, sem ele não há ato ilícito, a violação de direitos e o dano material ou moral. Beleza? E esse ou aqui é eu ou. Pode ser dano material e moral, pode ser dano só material, só moral. Assim sendo, vamos raciocinar aqui. Eu preciso olhar para esse esqueminha e desenvolver um pouquinho com você a seguinte ideia. O ato ilícito está diretamente ligado à responsabilidade civil. O ato ilícito vai estar caminhando diretamente na responsabilidade civil. Por isso que quando eu penso em responsabilidade civil, ela pode ser de 2 tipos, subjetiva ou objetiva. Então, lembrando, isso é uma coisa engraçada que você desenvolve até muito em direito administrativo essa diferença. Né? O 37, parágrafo 6 da Constituição, obriga essa diferença. Então, a responsabilidade pode ser subjetiva ou objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que importa no dolo ou na culpa. Para que haja responsabilidade subjetiva é porque eu estou diante do dolo ou da culpa. Sem dolo ou culpa, não há de se falar em responsabilidade subjetiva. Portanto, o ato ilícito, na sua essência, ele está ligado à responsabilidade subjetiva.
O ato ilícito vai gerar a responsabilidade subjetiva. Por quê? Por que essa relação do ato ilícito com a responsabilidade subjetiva? Por uma simples razão. Para que haja ato ilícito, eu tenho que pensar em quê? Em dolo ou culpa. Para que haja ato ilícito, eu vou ter que pensar em dolo ou culpa. Beleza? Então, o ato ilícito está diretamente ligado à figura do dolo ou da culpa. Legal aqui? Joia? A responsabilidade objetiva, aí é um pouquinho diferente. A responsabilidade objetiva é aquela que não pressupõe a figura dolosa ou culposa. Ou seja, na responsabilidade objetiva, eu tenho dano, até porque não há responsabilidade civil sem dano, eu tenho dano, eu tenho nexo causal, eu tenho a ação-omissão. O que eu não tenho? Eu não tenho o dolo ou a culpa. Então, na responsabilidade subjetiva, eu vou falar em dolo ou culpa. Na objetiva, não. Na imputação objetiva, eu não falo na ideia do dolo ou da culpa. Beleza? Posso tocar o barquinho? Tocando o nosso barquinho, vamos para o artigo 187 do Código Civil. Deixa eu só apagar aqui para a gente ir para ele. Ele vai falar da figura do abuso de direito. Então, preste atenção, porque ele vai nos acompanhar boa parte dessa aula, porque isso tem uma importância muito grande em prova hoje, o abuso de direito. A ideia é a seguinte: se você exerce o seu direito de maneira normal, de maneira ordinária, você não comete ato ilícito. Então, o uso normal, o uso ordinário do direito não leva ao ato ilícito. Então, se você age de maneira normal, de maneira ordinária, a gente não vai ter a figura do ato ilícito. Beleza? Isso é uma questão básica. Se eu vou agir normalmente, se eu vou agir ordinariamente, não há de se falar em ato ilícito. Combinado? Entretanto, se ao exercer o meu direito, eu vou, de forma clara, exceder os limites, então, se de forma clara eu vou exceder os limites, eu vou falar em ato ilícito. Então, se de maneira clara eu excedo esses limites, há de se falar em ato ilícito. Beleza? Então, repara bem, o ato ilícito pode existir quando a pessoa manifestamente excede os direitos. O que você tem que se tocar é que o exercício normal do direito, o exercício ordinário do direito, o exercício comum do direito, não gera ato ilícito. Entretanto, se eu vou além disso, há de se falar em abuso de direito como ato ilícito. Então, por exemplo, o credor que usa de meios vexatórios para cobrar a dívida. Se o credor usar de meios vexatórios para cobrar a dívida, há o ato ilícito. Esses meios vexatórios fazem com que haja o ato ilícito. Por quê? Porque há aqui o abuso de direito. Então, o abuso de direito ele é punido. É o caso, por exemplo, do condomínio que coloca o nome dos inadimplentes no elevador. É o caso do condomínio que corta a água da casa do inadimplente. Nesse caso, há um excesso no exercício do direito. Esse excesso é punido. Então, o abuso de direito, uma vez sendo excessivo, né, porque o abuso de direito ele é excessivo, ele vai gerar responsabilidade civil. Beleza? Só que a gente queria aprofundar um pouquinho isso aí. Para a gente aprofundar, já que não pode parar por aí, aqui seria só uma prova decoreba, diz assim: também comete ato ilícito o titular de direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, se eu excedo os limites impostos pelo fim econômico ou social, se eu excedo os limites estabelecidos pela boa-fé ou pelos bons costumes, se eu excedo qualquer uma dessas situações aqui, eu estou querendo cometer o abuso de direito. Muito cuidado, ele fala em fim econômico, ele fala em fim social, ele fala em bons costumes. Até aí nada demais. O mais importante é aqui. Ele vai falar em boa-fé. E essa boa-fé que a gente vê aqui é a boa-fé objetiva.
A boa-fé que a gente vê aqui é a boa-fé objetiva, que na verdade é a boa-fé que é consagrada hoje no ordenamento. Então, a boa-fé que a gente fala aqui é a boa-fé objetiva. E aí, qual a importância disso? Por que é tanta ênfase em chamar a atenção de que a boa-fé é a objetiva? Pelo seguinte, anteriormente, a gente falava em boa-fé subjetiva. E a boa-fé subjetiva está ligada aqui à intenção. Então, a pessoa agia de boa-fé como ela não tinha intenção de causar dano. E o contrário de boa-fé seria a má-fé, quando a pessoa agia com a intenção de causar um prejuízo a alguém, de causar um dano a alguém. Acontece que a intenção é uma coisa que ficou no passado, até porque é algo muito difícil, às vezes, de demonstrar. O direito contemporâneo não vai falar em boa-fé subjetiva, ele vai falar para objetiva. Você não vai olhar para o sujeito, para a intenção dele, você vai olhar para a conduta. É a conduta dele que vai caracterizar a existência ou não de boa-fé. E mais, se não tem boa-fé, não é má-fé, é simplesmente ausência de boa-fé. Na boa-fé objetiva, ou eu vou agir com boa-fé ou não. E se eu não agir com boa-fé, é a ausência de boa-fé, não necessariamente a palavra má-fé. A boa-fé está ligada, portanto, à conduta, à maneira que eu vou agir. Então, está ligada à conduta, à transparência, à forma de ação. Por essa razão, os fundamentos do abuso de direito são quais? Aprofundando um pouquinho no abuso de direito. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou pensar em duas coisas como fundamentos do abuso de direito. Primeira coisa que eu vou pensar, numa solidariedade. Uma solidariedade que há entre as pessoas. A relação material, a relação contratual é feita com solidariedade que tem que haver entre as partes. O fato de eu ser credor, eu tenho que ser solidário com o devedor. Eu não posso cobrar de maneira vejatória, eu não posso expô-lo ao ridículo. Beleza? Segundo, a boa-fé objetiva. Além da solidariedade, a boa-fé objetiva. Por essa razão, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aprofundando um pouquinho a aula, lembrando sempre que a boa-fé objetiva eu vou olhar para a conduta, eu vou olhar para a maneira de agir, para a transparência. A boa-fé objetiva, ela vai levar a alguns institutos. Quando eu penso na boa-fé objetiva, eu vou levar a alguns institutos que vão ser decorrências dessa boa-fé e institutos que não são válidos, que não são aceitos. São 4 situações, são 4 condutas que o ordenamento não vai aceitar. Apesar de que, em tese, a pessoa está agindo dentro do direito, você vai reparar que nessas 4 condutas, em tese, a pessoa está agindo dentro do direito, mas a conduta dela fora o quê? Fora abusiva. Por isso que não vai ser aceito. É o caso do ferire, contra-facto próprio, o supresso, o surrectio e o tutoque. Vamos analisar cada um deles? Vamos olhar para o venire contra-factum próprio. O que é isso? É quando você exerce uma posição jurídica em contradição assumido anteriormente pelo executivo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$ 40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.